E lá no capítulo 16 de Mateus, você tem essa expressão universal da igreja. Tá. Aliás, lá no mesmo texto você tem 4 coisas que é bom os irmãos se preocuparem em estudar. Porque lá você tem Cristo, a igreja, a cruz e o reino, na sequência. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Verdades fundamentais da fé cristã. Cristo, pilar da igreja, a igreja, o corpo de Cristo, que ele mesmo edifica, né? A necessidade da cruz para que exista galardão, coroa. Então, todas essas coisas estão lá em sequência para quem quiser dar uma olhadinha lá. Mas também a igreja tem a sua expressão local. Lembra que semana passada... Sim, foi pontual. Estou servindo a minha igreja local. Tá. O que vem a ser isso? Segundo as Escrituras, irmãos, e nós precisamos ficar com elas. Tá. Não com o que a gente imagina ser, né? Eu lembro que na outra semana nós falamos sobre isso, né? De instigar os irmãos a uma reflexão sobre isso. Sim. Segundo as Escrituras, uma igreja local é uma igreja numa cidade. Esse é o menor tamanho que uma igreja pode ter. Por conta da sua incapacidade de reunir todos os salvos de todos os lugares da terra, a Bíblia restringe a reunião dos salvos em aqueles que creem em Cristo numa mesma cidade. Tá. E isso está lá em Mateus capítulo 18. Aquele texto, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti ele só, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, se ele não te ouvir, leva contigo 2 ou 3 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Se não te ouvir, se não ouvir eles, dize-o à igreja. Aí você vê uma expressão de um lugar onde as pessoas precisam estar juntas e manifestar Cristo. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, bem significativo, ali eu estou no meio deles. E esse aí, meu nome, não é uma assinatura embaixo para a gente fazer a nossa vontade em nome dele, mas é realmente se submeter a ele, ao senhorio dele, ao jeito dele, ao modelo dele, para dentro dele, somente em nome dele, né? Então, a igreja local está descrita aqui, Mateus capítulo 18, verso 17, 1 Coríntios, por exemplo, que nós citamos semana passada, verso 1 e 2, que diz, eu vou citar alguns para os irmãos, uns de memória, outros... 1 Coríntios, verso 1 e 2, diz assim, a igreja, verso 2 diz, a igreja de Deus que está aonde? em Corinto. Em Corinto. Se você ir para Filipenses, você vai ler assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Corinto, uma cidade, Filipos, outra cidade. Jerusalém, Atos 11, 22, outra cidade. Antioquia, Atos 13, 1, outra cidade. E assim por diante. 2 Coríntios 1, Efésios, Gálatas. Daí você tem uma outra situação, porque aí você vai ver que a igreja não é tão pequena como uma pequena congregação dentro de uma cidade, mas também não pode ser a igreja em Santa Catarina, por exemplo. Porque, por exemplo, Gálatas não é uma cidade, mas é um distrito, é uma região da Galácia. E daí ele diz, as igrejas de Deus que estão na Galácia. Porque são várias cidades dentro de um distrito. Né? É como se dissesse as igrejas de Deus em Santa Catarina. Entendi. Cada uma descrita como uma cidade. Então, se nós quisermos ser bíblicos, nós somos membros, nós de Joinville aqui, da igreja De Joinville. de Joinville. Nenhuma outra.